Nós vamos falar sobre o caso do Felca e tudo que envolve a polêmica atual com as crianças. Você vai ver o vídeo dele, na sequência eu e o Dani vamos fazer a reflexão sobre esse caso. Vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas independente se para o bem ou para o mal. Tudo o que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa, em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Mas é pouco. Além desses influenciadores pagarem, devemos cobrar em massa uma mudança nas redes sociais para que conteúdos como esse não sejam espalhados, permitidos, nem monetizados. Vai por mim. Tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles fazem na vida perde o sentido. Talvez a própria vida perde o sentido. É extremamente comum crianças que crescem nos holofotes tornarem-se adultos disfuncionais. A gente sabe disso, a gente observa isso e continua colocando crianças nos holofotes, antes mesmo delas terem idade suficiente para poder sequer escolher. Imagina um adulto entra num consultório psicológico e diz assim: eu quero fazer uma regressão, eu só quero saber como é ser criança. Isso acontece. Cabe a você que assiste esse vídeo a mudança. Não veja como fofinho uma criança dançando, se sexualizando. Veja como que é um roubo do tempo perdido. Ah, espera aí. Um roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, criança pede para comer giz. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto? Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. Esse é o Felca, não sei se você assistiu o conteúdo dele, no perfil dele ou não. Se você assistiu, que bom, já segue ele lá, um rapaz que está realmente levantando uma bandeira tão importante com relação ao abuso das crianças, à adultização, à sexualização infantil, e ele precisa sim do nosso apoio como um povo, tá? Eu acho que a pessoa que vai contra a ideia do que ele está colocando, para mim, é uma pessoa perversa. Tá? Eu não coloco uma pessoa que acha normal esse aliciamento das crianças em todos esses níveis, eu não acho isso normal. E os prejuízos, eu como terapeuta digo aqui que tudo que ele falou é real, isso existe. A gente trabalha com pessoas todos os dias que chegam aqui para curar a criança interior ferida, buscar um acompanhamento, uma paz para dentro de si. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Manu. No início da minha jornada, quando eu trabalhava com a arte, para quem me conhece, eu vim de um meio artístico, eu fui bailarina de TV e tal, eu já não tinha essa visão de sexualização do meu próprio corpo. E a Manu, quando ela era muito bebezinha, era muito carismática. Então, por trabalhar na televisão, acabava compartilhando algumas coisas. A última foto que eu postei da Manuela já tem alguns anos.
eu parei de compartilhar. Por que eu parei de compartilhar? Por causa exatamente de todos os pontos que ele está colocando aqui. Porque aquele aliciador, ele vai ficar pegando a foto, ele vai jogar numa inteligência artificial. Eu parei de compartilhar as coisas da Manu para que ela tivesse a privacidade dela em relação à vida dela. Eu sou totalmente a favor de tudo que ele falou. Ele tem um vídeo no canal dele de 50 minutos explicando tudo, que eu recomendo que você procure no YouTube e veja esse vídeo. É um vídeo extenso, né? Aqui eu deixo a minha recomendação, Felca. O ponto da psicóloga que você colocou no vídeo, eu faço uma ressalta. A moça, ela se perdeu um pouco nas colocações. Não sei se ela ficou com medo de falar, com medo de expor, da retaliação e etc e tal. E ela não se destacou da forma adequada. Suas colocações ficaram perfeitas. Você falou mais do que a psicóloga, tá? Ela não conseguiu trazer as informações de uma forma popular para as pessoas entenderem. Basicamente, uma pessoa que passa por esse tipo de situação de sexualidade na infância, abuso, o que acontece, amor? Vou deixar você falar. Gente, eu lamento porque esse rapaz agora está sofrendo represálias, né? Ele está tendo que comprar um carro blindado, está tendo que andar com segurança, porque ele mexeu num vespeiro, onde existem pessoas muito poderosas que aliciam crianças e gostam desse tipo de coisa infantil. Então, o que acontece? É um horror o que está acontecendo e que sempre aconteceu e as pessoas foram achando isso normal. E qual é o problema que a gente sente? A gente vê pessoas hoje, na nossa vida, vindo fazer processos, tratamentos, exatamente com esses tipos de disfunção. Quando ele fala de 8, 2... tem um problema, eu posso dizer para você que é maior, que é maior muito mais. Para mim, chega a 5 para 5, ou até mais. É Por 50% quê? dos casos. Por que eu vou dizer para vocês? Porque as pessoas que passam com a gente, quando a gente vai apertando e precisa passar por um processo, aí eu tive algum tipo de, né, ou psicológico, ou verbal. A cada 10 pessoas que vêm pra gente, 8 já sofreram abuso. 8 já sofreram, até mais. Então, assim, mas deve ser alguma estatística, porque ninguém sai falando que sofreu abuso. A gente que trabalha com isso, a gente pergunta, a gente tem esse ponto a colocar. E o que acontece na vida? A pessoa começa a sentir que ela tem que ser amada só dessa forma, que ela precisa se expor, então ela perde sua infância. Eu fiquei vendo aquelas cenas e realmente você fica chocado, você fica falando, para onde vai? Coitada dessa pessoa, dessa criança, o que a mente dela está entendendo e achando que aquilo é normal, porque um adulto que pega uma criança de 3 anos, 7 anos, 10 anos e quer que ela tenha uma responsabilidade, ela decidir a vida dela, de uma coisa assim que eu não consigo entender, é grotesco. Não, porque a minha filha, ela quer o quê? Ela tem 3 anos, ela tem 5 anos, ela não sabe, o cognitivo dela não está preparado para perceber as nuances do que é bom e do que é ruim. Você é um adulto deixando uma criança decidir você. Quando eu vejo uma mãe deixando a criança decidir o que ela vai fazer da vida dela com 5 anos, eu acho aquilo um horror, porque você está roubando a criança do tempo dela. Aquilo ela só tinha que se preocupar em brincar, em se divertir, só. E você tem que comandar e direcionar essa criança. Então a gente tem muitos adultos disfuncionais, criando, né? E criando crianças que estão perdendo o limite. A gente vê muitos vídeos, né, de crianças que, assim, tirou o celular da criança, ela virou uma mata, quer esfaquear, quer fazer um monte de coisa, porque ela acha que aquela é a vida dela. Porque o pai não deu atenção, não deu limites quando ela precisou. Criança precisa de limite, criança precisa de rotina. Você não precisa ter rotina, mas a criança precisa ter. Para o cérebro dela se sentir segura, não gastar energia com isso. Então o que ele falou, ele tem toda a razão, mexeu num vespeiro forte. Eu sei que tem muita gente ameaçando ele, esse rapaz, ele foi um guerreiro. Por isso nós, como um povo, nós temos que ajudar ele, incentivá-lo e bater de frente, porque o rapaz que ele fez a denúncia, o rapaz, o Ítalo, tem os seus advogados, tem uma rede por trás de tudo isso, que vai bater em cima da questão do Felca, e nós, como um povo, a gente não pode tirar o pé, nós temos que continuar firmes nessa posição e apoiá-lo, apoiar o Felca com relação a essa situação. E foi bem aquilo que ele falou, o problema não é o mal, o problema é os bons que não fazem nada.
É as pessoas que a gente fica, não, deixa pra lá, vamos lá. O brasileiro é muito deixa pra lá. Isso me irrita um pouco, porque às vezes não tem que deixar pra lá, tem que fazer o que tem que ser feito. E é por isso que vamos sendo enganados sempre, cada vez mais. Os prejuízos de uma pessoa que perdeu a sua infância e passou pelo processo de sexualização, abuso infantil, seja ele psicológico, verbal, sexual ou até mesmo emocional, o físico também, o que acontece? Ela se torna uma pessoa com vários problemas, crise de ansiedade, pânico, pode desenvolver algum tipo de transtorno, essa pessoa vai ter fobias, pode ter o transtorno de bipolaridade, pode desenvolver o transtorno de borderline, ela pode desenvolver várias outras questões na jornada. Ela pode ter problemas com insônia, ela não vai dormir, vai ter baixa autoestima, são vários os prejuízos. Problemas financeiros, atrai relacionamentos com narcisistas, essas são as raízes. É tudo lá na infância. Você, quando tem uma infância difícil, você vive uma vida difícil. Se você teve um lar disfuncional, uma vida disfuncional, foi criado de uma forma disfuncional, você vai ter uma vida adulta disfuncional. O seu cérebro entende que isso é o normal para você. Então, se você passou por esse tipo de situação, agora é rever e tratar para não viver mais da forma que você está vivendo. Exatamente. Tudo que você está vivendo hoje é por causa do que você viveu na sua infância. E por isso que nós, como adultos, pessoas que já passamos pelas nossas dificuldades na nossa infância, precisamos nos unirmos para proteger as crianças que estão vindo, porque nós temos esse entendimento e essa capacidade para fazer isso parar. Para que crianças cresçam em lares onde elas recebam amor, carinho, que elas brinquem, que elas possam ser crianças. Essa é a nossa opinião. Eu espero que você compartilhe da mesma opinião que a gente. Se você tem uma opinião contrária a essa, eu vou dizer para você que eu não sei se eu consigo dizer alguma coisa para você, que é difícil. Porque concordar que uma criança precisa ser abusada é muito forte para mim. Talvez aqui não seja o lugar ideal para você. Eu acho que não faz sentido, né, a nossa jornada juntos, porque aqui nós somos pró-vida, pró-família, pró-criança, para que a criança se desenvolva da melhor forma, para que você, como adulto, possa se desenvolver, ser curado, para que a gente possa iluminar o mundo e afastar as pessoas narcisistas, pessoas psicopatas que fazem o uso disso, porque isso sim é uma doença. Né, pegar e achar normal, que aliciar uma criança é normal, é uma doença. Então, essa é a nossa opinião. Parabéns, Felca, por tudo que você está trazendo aí como verdade para o povo. Parabéns, meu amigo. Se você precisar, nós estamos aqui. Queremos te ajudar. Eu sei que você passa por uns momentos de depressão, a gente entende, né? A gente já passou por várias coisas na nossa vida. E se você precisar, pode contar com a gente. Você tem aqui as portas abertas com a gente. Estamos aqui disponíveis para o que você precisar. Se precisar do nosso apoio, estamos aqui. Se precisar de conteúdo sobre esses assuntos dos transtornos, estamos aqui. O que você precisar, você tem as portas abertas conosco. A sua causa é a nossa causa. Obrigada por esse vídeo. Obrigado, meu amigo.